Bom dia, vamos meditar sobre a Bíblia, especialmente a história de Zaqueu, que queria ser visto por Jesus e que queria ver Jesus, e para isso ele subiu numa árvore, porque nos conta a Bíblia que ele era um homem de baixa estatura, pequena estatura, e por conta da multidão que cercava Jesus, que acompanhava Jesus, ele não conseguia aproximar-se. Aí então ele subiu, teve a ideia de subir em uma árvore, né? Ele subiu em uma árvore para que pudesse ver Jesus e também ser visto por Jesus. Esse era o desejo de Zaqueu, era o maior desejo dele naquele momento, porque ele já havia ouvido falar muito de Jesus e que ele era o Messias. E a Bíblia nos conta o seguinte: havia ali um homem rico, ele era rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. O texto ele conta que Zaqueu ele subiu na árvore, como nós já falamos, e quando Jesus passava, para que pudesse ser visto por ele, pois sabia que a sua baixa estatura o faria encoberto diante da multidão, pela multidão ao redor. Isso fica em Lucas 19, verso 2 e verso 3, na versão NVI. Ao lermos os versos dessa história, podemos interpretar de forma equivocada que o Senhor enxergou Zaqueu por ele estar numa posição elevada. Era um homem publicano, rico. Não, porque Zaqueu era, né, esse chefe, na verdade, dos publicanos, em um povo cujo status social era equiparado ao de pecadores, prostitutas, leprosos na época. Por isso que ele era considerado tão pecador e impuro quanto essas outras pessoas. E as pessoas que o odiavam por conta disso, por conta de ser um cobrador de impostos, e conta também a história de que ele cobrava às vezes mais do que devia para ficar com ele. Ele sempre andava acompanhado por guardas romanos para garantir inclusive a sua segurança, por conta que o povo não gostava muito de Zaqueu. Mesmo sabendo do risco de ser linchado, Zaqueu se expôs. Colocou-se em uma posição de evidência buscando ser visto por Deus. Ele colocou-se, presta atenção, em uma posição de evidência, buscando ser visto por Jesus, por Deus. Ou seja, ele se tornou vulnerável, mesmo diante de toda a situação, né, o risco que ele corria. Nos fala assim: assim correu diante e subiu numa figueira brava para ver a Jesus, pois ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Os versos 4 e 6 do capítulo 19 de Lucas. Deus não ouviu por causa de sua riqueza, percebem? Mas porque Zaqueu reconheceu sua pequenez e não teve medo de clamar pelo Senhor. Embora fosse considerado um dos piores pecadores por seu próprio povo, ele se apresentou diante do Senhor e demonstrou como estava repartindo o que tinha com os necessitados. O nome Zaqueu, é importante dizer, que significa pureza e justiça. Zaqueu significa pureza e justiça, anota aí. Ele nasceu com o nome de um judeu puro e justo, mas ao longo do tempo ele foi corrompido em sua vida. Em busca de riquezas e status, ele se perdeu. É que muitos correm esse risco, com muitos acontecem isso, né? A história se repete, não é mera coincidência. No entanto, Zaqueu se humilhou e se colocou em risco para que o Senhor o notasse naquele momento. Ele aproveitou o momento e naquele momento ele se colocou em risco para ver o Senhor e para que fosse notado pelo Senhor. Seu coração estava sedento por Cristo e ele não se intimidou. Correu em direção ao Senhor e pediu mais de sua presença, não por mais riquezas, mas ele queria a presença. Então, tenha o seu coração clamar a Deus. Tenha o seu coração clamar a Deus. Primeiro, você seja vulnerável, se exponha diante do Senhor. Permita ser visto. Deseje se ver também ao Senhor. Deseje ter esse contato com Ele. Em segundo, clame do coração, clamor do coração.
Porque Jesus disse, a resposta de Jesus para aquela atitude de Zaqueu foi a seguinte, no verso 9 e 10. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Pai não olha para o pecado, nem para o seu dinheiro ou status social que você tem. Se tem muito, se tem pouco, não é para isso que ele olha. Ele está muito mais interessado no quanto você reconhece a sua pequenez diante dele e no quanto o seu coração está disposto a buscá-lo sem medo de se expor por conta disso. Tem muitas pessoas que, além de medo, têm vergonha. E aquele que se envergonha do Evangelho de Cristo, aquele que se envergonhar de Cristo, ele também se envergonhará dele, diz a palavra. Que vocês conhecem muito bem. Então, o teu desejo é ter que, o nosso desejo, vamos dizer, é derramar-se na presença de Deus, não, sem nenhum receio de se humilhar para ser visto por Ele. Se for necessário que assim seja, nos humilhemos, porque o Senhor, isso denota o quanto nós desejamos conhecer a Deus, o quanto nós desejamos ter esse contato com Deus. Não é só conhecer a Bíblia, não é só apenas vê-lo e saber que ele existe, mas sim ser amigo, se tornar amigo, recebê-lo em casa. Então há necessidade do clamor. Não importa o tamanho da árvore que você escale ou quanto de dinheiro você tem no bolso, o que importa é o seu coração. E o seu coração, se o seu coração deseja por Deus, é a disposição ter a disposição de deixar tudo de lado para recebê-lo. Tudo, inclusive a vergonha, o medo. Então, que nesta manhã você possa ter isso no teu coração, que você possa subir, que você possa procurar ser notado por Deus. Então, seja vulnerável, se torne vulnerável diante de Deus. Se mostre necessitado, mostre a pequenez sua diante de várias situações da vida e o quanto você precisa dele. Busque a Deus não pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele é. Ele é amigo verdadeiro em todas as horas. É nele que nós podemos confiar e colocar as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã possamos nós entregarmos o nosso coração a Deus sem nenhum temor, sem nenhum receio. Que possamos nós, como Zaqueu, se necessário for, subir em árvores, reconhecendo a nossa pequenez. Descer depressa ao ouvir o chamado do Senhor, recebê-lo em nossa casa, comer com Ele, dividir com Ele, assentarmos à mesa com Ele. E também abrir o nosso coração diante daquilo que se passa em nosso interior, daquilo que nós verdadeiramente desejamos. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência, uma vida na qual o sistema, o meio em que nós vivemos nos leva a viver um estilo de vida que não é o nosso, de fato. Por isso a necessidade de arrepender-se, de reconhecermos a nossa pequenez e buscarmos em Deus aquilo que realmente somos, a nossa verdadeira identidade de cristão, a nossa verdadeira identidade de povo de Deus. Então, que nesta manhã essa palavra venha falar no teu coração e que você venha colocar tudo isso em ação. Seja uma pessoa que haja para ter resultados e não aquele que apenas conhece e até reconhece, mas que não toma atitude nenhuma. A vida cristã, ela se demonstra através de ações e não de disposição de conhecimento. Não é apenas conhecimento. Conhecimento é bom, é necessário, é prioritário, porque tudo começa por ele. Mas o conhecimento sem causa, o conhecimento sem ação, não vale de nada. Assim como a fé sem as obras é morta, o conhecimento também sem atitudes não vai te dar o resultado que você espera. Então que possamos nós buscarmos resultados, porque é isso que Deus quer, resultados. E que nesse resultado nós possamos ter um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro com Deus e manter essa amizade com Ele. Deus abençoe todos vocês, que tenham um dia feliz, um dia maravilhoso, um final de semana abençoado e que Deus os guarde
Deus abençoe em tudo, a ti e a tua família. Em nome de Jesus.